Olá, boa noite. STF assegura aos servidores públicos civis e militares do Espírito Santo licença de 180 dias para os casos de paternidade solo. Supremo deve retomar o julgamento de ação que questiona a validade da reforma administrativa aprovada em 1998. Justiça Federal autoriza operação para apreender gado ilegal em terra indígena. Justiça Federal no Amazonas condena 4 pessoas por desmatamento ilegal no estado. E o Círculo de Paz, evento promovido pelo Judiciário de Mato Grosso, proporciona troca de experiência em meio à natureza. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 24 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento de uma ação que questiona a validade da reforma administrativa aprovada em 1998. Partidos políticos afirmam que a mudança não seguiu corretamente as normas de votação no Congresso Nacional. Repórter Manuela Borges tem as informações. A ação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo PT, PDT, PSB e PCdoB contra a Emenda Constitucional 19, também chamada de reforma administrativa. Os partidos argumentaram que houve o chamado vício formal de tramitação, porque o texto foi promulgado sem que tivesse sido aprovado corretamente pelas duas casas, Câmara e Senado. Os partidos alegam que a proposta passou pela Câmara dos Deputados sem ter os 308 votos em 2 turnos exigidos para aprovar uma emenda à Constituição. De acordo com as legendas, o texto contou com 10 votos a menos do que o necessário, mas na ocasião teria havido uma manobra para que a medida seguisse adiante, mesmo desrespeitando o regime interno da Casa e a Constituição. Além disso, os partidos alegaram que a emenda viola direitos e garantias individuais ao alterar o artigo 39 da Constituição. Pelo texto original, União, Estados, Distrito Federal e municípios devem instituir em suas competências regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Com a emenda, o texto passou a estabelecer que os entes federados devem instituir Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Na prática, a mudança acaba com a exigência de regime jurídico único para a administração direta, o que permitiria a contratação pelo regime da CLT, que não prevê concurso público, nem estabilidade e outras garantias. Em 2007, uma liminar concedida pelo STF suspendeu a mudança no artigo 39. Em 2020, o mérito da ação passou a ser analisado. Na ocasião, a ministra Carmen Lúcia, atual relatora do caso, entendeu ser inconstitucional o trecho da emenda 19 que eliminou o regime jurídico único da administração pública e também interpretou que houve vício formal na tramitação da emenda. Já o ministro Gilmar Mendes votou no sentido contrário e julgou a ação improcedente. O julgamento será retomado com o voto vista do ministro Nunes Marques. O Supremo Tribunal Federal assegurou aos servidores públicos civis e militares do Espírito Santo a licença de 180 dias para os casos de paternidade solo. A decisão foi no plenário virtual. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que contestava 2 leis do Estado do Espírito Santo. O objetivo da ação foi garantir a uniformização do sistema de proteção parental e afastar as disparidades entre os estados. O relator, ministro Gilmar Mendes, entendeu que os servidores públicos e civis do Estado têm direito à licença de 180 dias nos casos de paternidade solo, seja biológico ou adotivo, igual à licença maternidade. Na decisão, Gilmar ainda entendeu que, no caso de casais homoafetivos de servidoras mulheres, uma tem direito à licença paternidade e a outra à licença maternidade. A decisão foi por maioria vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia.
Para eles, a concessão de licença maternidade ou adotante, na hipótese de casal de servidores públicos, deveria ocorrer em igualdade de condições entre os dois cônjuges, pelo mesmo prazo de 180 dias. O desembargador Eduardo Guilhot, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, decidiu soltar a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Ela estava presa desde o último dia 10 como parte da Operação Integration. As informações com Flávia Alvarenga. Outros 17 investigados também foram liberados, incluindo a mãe de Deolane, Solange Bezerra, e Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte. Deolane foi presa no dia 4 de setembro e liberada no dia 9 para prisão domiciliar. No dia 10, quando compareceu ao fórum para colocar tornozeleira eletrônica, ela foi presa novamente por ter descumprido ordem judicial de não se manifestar através de redes sociais e imprensa. Deolane foi para o presídio de Buíque, no agreste pernambucano. A operação investiga uma organização criminosa envolvida com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada após um pedido de habeas corpus da defesa de Darwin Filho e se estendeu aos demais presos. O cantor Gustavo Lima, também investigado, teve a prisão decretada na noite dessa segunda-feira, mas não foi beneficiado pela decisão. O desembargador atendeu ao pedido do Ministério Público de Pernambuco, que sugeriu substituir as prisões por outras medidas. Ele afirmou que não havia elementos suficientes para manter as prisões e que isso representaria um constrangimento ilegal. Como se viu, o desembargador Eduardo Guilhot também foi responsável pela revogação da prisão preventiva do cantor Gustavo Lima. A prisão havia sido decretada na segunda-feira no âmbito de um inquérito policial sobre lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ao conceder a liminar, o magistrado destacou a falta de elementos concretos que justificassem a prisão preventiva e a manutenção das medidas cautelares, como a suspensão do passaporte e o porte de arma do cantor. No próximo bloco, o Supremo mantém decisão que obriga Estado e município do Rio de Janeiro a fazerem limpeza de rio na ilha de Guaratiba. E Justiça autoriza operação para apreender gado ilegal em terra indígena. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que obriga o Estado e o município do Rio de Janeiro a fazerem limpeza e dragagem do rio Portinho e afluentes na ilha de Guaratiba. Segundo a ação apresentada pelo Ministério Público, a poluição tem causado graves prejuízos ao meio ambiente e à qualidade de vida da comunidade local. Quando chove, o rio transborda e leva água contaminada às casas da região. Governo e Prefeitura ainda devem pagar R$100 mil de indenização por danos morais coletivos. Hoje foi dia de sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os dois primeiros processos julgados envolvem licitação de iluminação pública na cidade de São Paulo e o recurso de um portal de notícias do Amazonas. Quem acompanhou e conta mais detalhes é o repórter Pablo Lemos. No primeiro caso de relatoria da ministra Carmen Lúcia, a primeira turma analisou um recurso de um portal de notícias do Amazonas contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. A empresa alegou que o TJ desrespeitou a liberdade de imprensa ao condená-la por reproduzir uma informação do site oficial do Ministério Público Federal, que teria apontado que uma testemunha era uma das acusadas de matar uma turista britânica em 2017. O site se defendeu dizendo que não poderia ser penalizado se a informação repassada pelo MP estava errada. Mas, para a Justiça amazonense, o portal de notícias deveria averiguar a veracidade das informações de acordo com os deveres basilares do jornalismo. Para a relatora, a decisão questionada parece divergir da jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, de que deve ser respeitada a proteção dos direitos fundamentais à liberdade de imprensa. Mas o voto da ministra Carmen Lúcia foi vencido pelos demais ministros da primeira turma. Pedindo todas as vênias à eminente relatora, mas aqui a divulgação da notícia foi a divulgação de uma notícia comprovadamente inverídica. O jornalista que pegou a notícia
ele pegou a notícia no site do Ministério Público. No site do Ministério Público constava a pessoa como testemunha. E o jornalista inverteu isso e colocou a pessoa como acusada. A parte reclamante aqui veiculou, e isso consta nas razões de decidir do meu voto, veiculou notícia contendo informações inverídicas a respeito do ora beneficiário, mencionando-o como um dos acusados e denunciados pelo Ministério Público pela prática de crimes realizados contra uma turista britânica no estado do Amazonas, a qual, abre aspas, e foi isso divulgado pelo jornalista, teve os pertences roubados, foi estuprada, assassinada a tiros de espingarda e, em seguida, foi jogada no rio Solimões, fecha aspas. O segundo caso diz respeito a 3 recursos contra uma decisão da primeira turma que suspendeu a licitação de iluminação pública na cidade de São Paulo. O relator, ministro Flávio Dino, manteve a decisão até que o Tribunal de Contas do município avalie o risco de eventuais prejuízos aos cofres públicos com a continuidade da licitação. O voto dele foi acompanhado por unanimidade. Eu estou, neste caso, nos 3 casos, considerando que há o óbice atinente ao revolvimento de matéria fática, vedada na via extraordinária, assim como também considerando que a matéria é eminentemente de direito infraconstitucional. E hoje foi a última sessão da primeira turma, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. O próximo presidente do colegiado será o ministro Cristiano Zanin. Moraes fez um balanço da gestão dele, que começou em setembro do ano passado. Nesse ano, nós tivemos 59 sessões, 45 sessões virtuais e 14 sessões ordinárias. Julgamos, nesse ano, sobre a presidência, incríveis 5.832 processos. 5.792 em sessão virtual, mostrando a importância do plenário virtual, e 40 em sessões ordinárias. Nós tínhamos listas, e às vezes nós passávamos das 2 horas às 6 horas julgando 4, 5 habeas corpus. Não se dava vazão. E a questão mais importante, a meu ver, para o jurisdicionado é decidir. O jurisdicionado quer a decisão. Habeas corpus foram 1.597 e reclamações 1.618. A turma analisou 158 denúncias relacionadas à tentativa de golpe e aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A partir da mudança regimental, agora a competência é da turma. A Justiça Federal autorizou uma operação no Pará para apreender gado ilegal em terra indígena. Os detalhes com a repórter Manuela Borges. Os invasores danificaram as pontes de acesso à comunidade indígena Apiteraua, no Pará, na tentativa de evitar a chegada dos agentes. Os policiais precisaram consertar o acesso à travessia para que os caminhões pudessem transportar os animais apreendidos. Essa é a 3ª operação de desintrusão na reserva em menos de um ano. Desta vez foram retirados 27 bois, 40 vacas, 26 bezerros e 42 cavalos. A operação contou com a participação da Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, Força Nacional e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado. De acordo com a polícia, o gado apreendido na operação era criado de forma ilegal no território indígena. A operação cumpre o que prevê uma decisão de 2020 do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Na ocasião, em razão da pandemia, o magistrado determinou que o governo federal promovesse medidas de contenção e isolamento de invasores nas terras indígenas, assim como barreiras sanitárias, para proteger os povos originários. A decisão atendeu a uma demanda da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e de 6 partidos políticos. Daqui a pouco, o trabalho de ressocialização de jovens do Judiciário de Mato Grosso. E a operação que investiga grupo criminoso de tráfico de migrantes bolivianos.
ministros do Supremo analisam se aceitam denúncia feita contra o deputado federal Vander Loubert. A reportagem é de Marta Ferreira. O inquérito em questão apura crime de corrupção passiva, supostamente cometido pelo deputado federal Vander Loubert em contratações da Petrobras. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a PGR, o parlamentar teria usado a influência e a força política dele para convencer aos funcionários do alto escalão da Petrobras de que uma determinada empresa norte-americana seria a melhor opção para o fornecimento de asfalto estatal, já que atenderia aos interesses ilícitos de todos os envolvidos. Por conta disso, Vander Loubert teria recebido R$400 mil entre 2010 e 2011. A quantia teria sido oferecida pelo operador financeiro Jorge Luiz em nome da empresa favorecida nas negociações. O julgamento começou no plenário virtual. O relator é o ministro Edson Fachin, que já havia votado no sentido de rejeitar a denúncia, por entender que o conjunto de elementos informativos produzidos na investigação não são suficientes para atribuir a autoria a Vander Loubert. O ministro aposentado Ricardo Lewandowski também já havia votado, acompanhando o voto do relator. O julgamento acabou suspenso por um pedido de vista. Agora o julgamento deve ser retomado com a devolução do voto vista do ministro André Mendonça e do voto dos demais ministros. Um curso de acesso afirmativo racial à carreira da magistratura, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi incluído no Banco de Boas Práticas do Conselho Nacional de Justiça. A formação reforça o compromisso do Judiciário Gaúcho com a promoção da diversidade e igualdade na magistratura. Paula Marcon tem os detalhes. O curso oferece preparação completa e gratuita para candidatos negros e indígenas em concursos da magistratura. Além de proporcionar o ensino jurídico, oferece apoio emocional e mentorias com magistrados experientes. A ideia é que os concorrentes tenham um embasamento acadêmico e estejam fortalecidos para enfrentar o processo seletivo. Eles não apenas assistem às aulas da Escola da Magistratura, mas também eles têm todo um acompanhamento, eles fazem simulado de prova oral, simulado de prova de sentença, de prova dissertativa, e tem um acompanhamento de juízes, todos voluntários, que fazem uma espécie de mentoria, que vão auxiliando na organização dos estudos, né? A iniciativa é uma parceria entre o TJRS, a Escola Superior da Magistratura e a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. A proposta deu tão certo que, além de inserida no Banco de Boas Práticas do Conselho Nacional de Justiça, também concorre ao Prêmio Inovare e Equidade Racial do Poder Judiciário. Significa, primeiro, um reconhecimento nacional, né, de algo que a gente está fazendo que é aqui no Judiciário Gaúcho, mas que tem uma dimensão nacional. Até por termos alunos de outros estados, mas também pela possibilidade que isso venha a ser replicado, porque esse é um modelo que pode ser replicado em outras escolas de magistratura, por outros tribunais, e tem que ter vontade. Tem que ter vontade porque é algo que envolve muito voluntariado, né? Então, mas é fácil, e o fato desse reconhecimento nacional, de alguma forma, nas boas práticas, a gente imagina que isso possa fazer com que essa prática se expanda depois. Polícia Federal prende 2 pessoas por lavagem de dinheiro e crime eleitoral. O Ministério Público denuncia deputado do Rio de Janeiro. Grupo criminoso que traficava bolivianos para trabalho escravo é alvo de operação da PF. Mais de 100 imigrantes foram resgatados. Confira agora. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas com R$150 mil e lista de eleitores no Ceará. Após denúncias, os agentes pararam o veículo na rodovia estruturante em São Gonçalo do Amarante. A polícia encontrou dinheiro escondido em uma sacola, além de material de campanha política, lista de eleitores, documentos e mídias. A dupla foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal investiga um grupo criminoso que traficava migrantes bolivianos para fábricas clandestinas de roupas no Brasil. Já foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e 16 medidas cautelares de proibição de deixar o país nas cidades de São Paulo e Guarulhos, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, além da suspensão das atividades em 26 empresas. O grupo criminoso aliciava os migrantes bolivianos por meio de redes sociais e rádios online com promessa de emprego no Brasil. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o deputado estadual Renato Machado, do Partido dos Trabalhadores, e outras 3 pessoas pelo assassinato do jornalista Robson Giorno em 2019. Em nota, o deputado Renato Machado negou qualquer participação no assassinato. No próximo bloco, a discussão sobre o Marco Civil da Internet aqui no Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Amazonas condena 4 pessoas responsáveis por desmatamento ilegal. O Partido Progressista entrou com uma ação na Suprema Corte contra a transferência de dinheiro esquecido em contas bancárias para os cofres públicos. Mais informações com a repórter Viviane Novaes. A ação questiona trechos da lei publicada no último dia 16 que permitem ao governo pedir aos bancos cerca de 8 bilhões e meio de reais esquecidos nas contas de pessoas físicas, falecidas ou jurídicas. Esta foi uma das medidas do Executivo para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Os brasileiros receberam um prazo de 1 mês para fazer o saque dos valores esquecidos em contas bancárias. Pela lei, o dinheiro que não for retirado será transferido para o Tesouro Nacional. Para o Partido Progressista, a medida viola o direito de propriedade previsto na Constituição, além de princípios como o da segurança jurídica. O partido pede a suspensão cautelar de trechos da lei e que, no mérito, o STF julgue a medida inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal reafirmou por unanimidade o entendimento de que os créditos que decorrem de uma ação coletiva podem ser pagos individualmente para cada pessoa beneficiada. Carolina Chaves. O julgamento no plenário virtual tratou de uma ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores dos Municípios de Itanhaém e Mongaguá, no litoral de São Paulo. A categoria buscava na Justiça o pagamento de diferenças salariais. O pagamento individual não havia sido autorizado pela Justiça Paulista, mas o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, explicou que a distinção entre a natureza individual ou coletiva do crédito não se dá em função do sujeito da ação, mas da natureza jurídica dos interesses envolvidos, e que, no caso, trata-se de uma ação coletiva que deu origem a uma condenação, cujo cumprimento diz respeito a obrigações divisíveis com credores individualizados. A decisão tem repercussão geral e deve ser observada em futuros julgamentos de instâncias inferiores. A Justiça Federal no Amazonas condenou 4 pessoas responsáveis por desmatamento ilegal no estado. Segundo o processo, eles derrubaram quase 600 hectares de floresta nativa na área de projeto de assentamento agroextrativista em Boca do Acre. De acordo com o Ministério Público, os desmatamentos entre 2014 e 2018 violaram as normas ambientais e a Política Nacional de Reforma Agrária. Os magistrados determinaram ainda a recuperação integral das áreas degradadas. A sentença estabelece também indenização por danos climáticos no valor de mais de 10 milhões de reais, indenização por danos morais coletivos no valor acima de 1 milhão de reais e cancelamento do cadastro ambiental rural. O Marco Civil da Internet está em discussão aqui no Supremo Tribunal Federal. A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações quer que a Suprema Corte reconheça que é constitucional a exigência de ordem judicial para acessar o IP do usuário. Quem explica é a repórter Manuela Borges. Na ação, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a BRINT, argumenta que se o IP do usuário for disponibilizado sem ordem judicial, é possível ter acesso a dados como data, hora, fuso horário de conexão, além de qualquer tipo de comunicação feita pela internet. O
O chamado IP é a identificação do usuário na rede. E com ele é possível rastrear tudo que uma pessoa faz no mundo virtual. Para a Brint, esse tipo de informação só pode ser obtida mediante autorização judicial. Do contrário, fere a intimidade e a privacidade do usuário. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 10 do Marco Civil da Internet, a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata a lei, bem como de dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. A Brint pede para que a Suprema Corte declare esse trecho da lei constitucional, de forma expressa, para acabar com as dúvidas e estabelecer limites. Segundo a associação, autoridades policiais e de investigação demonstram não ter clareza sobre dados que estão protegidos por sigilo e exigem ordem judicial para acesso. Por outro lado, a Brint reconhece que dados cadastrais dos usuários podem ser pedidos diretamente às operadoras, sem que haja necessidade de decisão do judiciário, por não invadir questões relativas à privacidade do consumidor. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o Ministério Público do Trabalho não pode pedir anulação de acordo envolvendo um único empregado. Para o colegiado, não cabe ao MPT atuar como defensor de interesses privados, ainda que, eventualmente, possa ter alguma fraude no acerto firmado. Os detalhes com Samanta Flor. O caso envolve um funileiro e uma empresa de ônibus da região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o processo, ele havia aderido a uma demissão coletiva durante a pandemia de Covid-19. Após a homologação do acordo na Justiça Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho apresentou ação rescisória para anular o acerto entre as partes. O MPT argumentou que a advogada que representou o trabalhador teria sido contratada pela própria empregadora. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região aceitou o pedido. Para o TRT, o acordo foi formulado de forma unilateral, impedindo que o empregado fosse representado por um defensor que resguardasse os interesses dele. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, avaliou que, se o próprio funileiro concordou com os termos acertados, o MPT não tem base para contestar a validade do documento. Segundo ele, o Ministério Público do Trabalho não pode atuar como defensor de interesses puramente privados. O ministro destacou ainda a possibilidade de um resultado menos favorável ao profissional, caso houvesse a anulação do acordo de rescisão. Com todas as vênias, ao permissivo legal que autoriza o manejo da ação rescisória pelo Ministério Público do Trabalho. A hipótese, portanto, não seria de colusão propriamente dita, mas uma tentativa de anular aquilo que se fez com o concurso das duas partes, sem nenhum propósito de lesar terceiros, caso em que a legitimidade se faria efetivamente configurada. A desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, e o ministro Lério Bentes Corrêa divergiram do relator. Entendo que o Ministério Público tem legitimidade para agir nas hipóteses de defesa da ordem jurídica e, sobretudo, quando se trata de ato atentatório à dignidade da justiça. Pode ser que se conclua, no mérito, que não houve colusão, mas a legitimidade para a procuração me parece indubitável. O ato ilícito, a quebra de isonomia processual no que foi praticado pela empresa ao contratar um advogado para representar o empregado no intuito de entabular um acordo que o prejudique, para mim extrapola a esfera jurídica individual. Afeta institutos, valores jurídicos coletivamente protegidos, aflorando o interesse público qualificado, apto a ser defendido pelo Ministério Público. Por maioria de votos, no entanto, prevaleceu o voto do relator e a seção 2 de dissídios individuais decidiu que não cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar como defensor de interesses privados, ainda que eventualmente possa haver alguma espécie de fraude em acordo firmado entre as partes. O Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho lançou a campanha Reconstruir o Rio Grande do Sul com a força do seu voto.
Confira na reportagem de Mauro Vercoiser. A campanha Venha Reconstruir o Estado com a força do seu voto foi lançada no plenário do TRE na capital. Diversas autoridades representando o poder executivo, legislativo e judiciário, além de vários veículos da imprensa gaúcha, prestigiaram o evento. O presidente do TRE, desembargador Voltaire de Lima Moraes, e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, falaram sobre a importância do voto para o fortalecimento da democracia e, especialmente, sobre a recuperação após as enchentes que devastaram muitas cidades do estado. Esse momento é muito importante porque nós estamos vivendo um dos momentos mais significativos da nossa democracia, que envolve todo um processo eleitoral e, essencialmente, depois culminando com o ato de votar, que vai ser exercido no dia 6. As pessoas têm que todas elas criarem a cultura do voto. Precisamos entender que o Estado passou por uma situação extraordinária, anômala, e todas as instituições agiram em conjunto com harmonia para resolver esses problemas. Isso é o que faz a democracia e nós estamos agora num momento principal que é o momento fundamental de escolha dos governantes. Foram apresentados vídeos sobre a importância do voto na história democrática do Brasil e homenagens sobre a campanha de mesário para as eleições de 2024, com entrega de certificados de participação para atletas de destaque e para o músico Renato Borghetti, que apresentou uma música em homenagem ao Rio Grande do Sul, com o fortalecimento da identidade de luta do povo gaúcho e a importância do voto para a reconstrução do Estado após a calamidade histórica. No próximo bloco, a gente exibe uma reportagem especial sobre os direitos das pessoas com deficiência. E o Círculo de Paz, evento do Judiciário de Mato Grosso que proporciona troca de experiência em meio à natureza. Cerca de 200 alunos do Centro de Ensino Médio 414 de Samambaia Norte, no Distrito Federal, participaram de mais uma edição do projeto Trabalho em Tela, no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Luana Carvalho tem as informações. Erradicação do trabalho infantil e escravo contemporâneo. Esses são os temas centrais apresentados por meio do filme Pureza. O longa do diretor Renato Barbieri relata o drama de uma história real. A protagonista da obra, interpretada pela atriz Gira Paz, luta para encontrar o filho vítima do trabalho escravo. Durante a busca, ela descobre um esquema que alicia trabalhadores rurais e presencia condições análogas à escravidão. Cenas fortes e impactantes. Para muitos, foi impossível segurar a emoção. Eu emocionei porque, principalmente na parte que ela encontra finalmente o filho dela e ela descobre que ele está vivo. Acho que não só me emocionou, mas também emocionou, acho que o público inteiro que estava assistindo. Além de ser uma história real, contar uma história que foi retratada principalmente na vida real, e eu acho que é importante as pessoas saberem disso, principalmente ver o que acontece no Brasil, não só no Brasil, mas também em qualquer parte do mundo. O trabalho escravo ainda existe em 2024. Eu achei a história bem interessante, porque retrata o que acontece antigamente e o que ainda acontece, né? Tanto que um dos meus pais, quer dizer, meus pais não, dos meus avós foi um escravo, né? Que minha mãe conta até hoje. Então, acho assim que é bem importante passar isso em filmes e em qualquer outro lugar. Após a exibição do filme, foi realizada uma roda de conversa entre os alunos e magistradas da Justiça do Trabalho. O objetivo é justamente trazer temas relevantes sociais, como o trabalho escravo, o trabalho infantil, a erradicação deles, porque são chagas que existem até hoje no mundo, e através da escola é o lugar onde a gente consegue
debater esse assunto, conscientizar esse tema e fazer com que os alunos entendam a importância da educação para não seguir esse caminho, não cair na cilada de um trabalho escravo, de um trabalho infantil. O projeto Trabalho em Tela é uma parceria entre o TRT-10 com o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Essa geração precisa conhecer essa realidade, que infelizmente é uma realidade que ainda se apresenta no nosso país. Ela não está distante desses grandes centros urbanos, como Brasília, como São Paulo. E essa geração precisa saber que ainda existe trabalho escravo. Tanto o trabalho escravo, como o trabalho infantil. Para eles é muito importante eles verem o que está acontecendo agora, como é que essa escravidão está se dando no mundo agora, no presente, para eles não caírem em situações como a gente observou ultimamente, notícias como lá do Rio Grande do Sul, que ocorreu aqueles casos nas vinícolas ali, muito triste. Então, o conhecimento protege. A importância deles é serem protegidos para que isso não aconteça com eles. Em Mato Grosso, profissionais da área da saúde de Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Planalto da Serra participaram de um Círculo de Paz. O evento, promovido pelo Judiciário local, proporcionou um momento especial de fala e escutativa em meio à natureza. Veja na reportagem de Carlos Celestino. Em meio à típica vegetação exuberante do Cerrado de Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, surge a imponente Mandala dos Anjos, com seus 42 metros de diâmetro e uma circunferência com 72 estátuas de anjos. E foi ao lado deste grandioso monumento de paz e tranquilidade que foi realizado o Círculo de Construção de Paz, promovido pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da comarca, que trouxe para o centro do encontro a valorização da vida e o cuidado com a saúde mental, assunto que integra a campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio. A mandala, ela é um círculo, ela tem muita semelhança com o Círculo de Paz, No Círculo de Paz, ele é conduzido por facilitadores. A mandala, a gente está aqui, os facilitadores, eles estão sendo conduzidos pelos anjos que aqui estão presentes, para que a gente possa tratar de uma temática tão delicada e a gente celebrando o maior bem que a gente tem, que é a vida. A experiência humana e acolhedora da Justiça Restaurativa conectou os profissionais da saúde dos municípios de Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Planalto da Serra e familiares de pacientes em tratamento de saúde. Através do processo de fala e escutativa, cada pessoa pôde conhecer e entender melhor o outro e fortalecer as boas relações entre as pessoas. Esses momentos são únicos, onde nós podemos compartilhar as nossas experiências, vivências e fortalecer o quanto que é importante a gente dar a valorização à vida. É muito importante porque a gente sai de forma que a gente aprende a ouvir o outro de forma respeitosa, e de forma mais empática também. É independente de sermos profissional ou não, mas que todos nós podemos fazer essa corrente do bem, que é valorizar a vida, independente de quem somos. Os participantes também tiveram a oportunidade de acessar a mandala e conhecer o seu anjo para se conectar e potencializar uma boa energia. A Mandala dos Anjos é possibilitado, entre outras coisas, jornadas de autoconhecimento e uma vivência com 72 anjos que representam justamente as virtudes perdidas da humanidade que são necessárias resgatar para que cada um possa viver de uma maneira mais unida, fraternal, com justiça, com amor, com valores que são importantes dentro da nossa sociedade. O mês de setembro é dedicado à conscientização dos direitos das pessoas com deficiência e no último dia 21 foi celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, está sempre atento às questões relacionadas a essa prática, com decisões que garantem inclusão e acessibilidade ao público PCD. É o que vamos conferir na reportagem especial de Marina Campos. Sob rodas coloridas, o caminho da Mariana, há 9 anos, precisou ganhar novas cores, formas e força.
O acidente de carro que deixou a jornalista e fotógrafa paraplégica não tirou dela nem um sorriso largo e nem a vontade de lutar por seus direitos. Ela faz questão de usar o transporte público em Brasília, vai e volta para o trabalho de ônibus, mesmo com todos os desafios para garantir a acessibilidade. A gente só pode usar um cadeirante por ônibus, né, por transporte público, então tem que chegar cedo para a concorrência, né? Se já tiver algum cadeirante utilizando, tem que esperar o próximo. Mas não era para ser assim. A acessibilidade é um direito. A Lei Brasileira de Inclusão assegura a pessoas com deficiência um transporte em igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio da eliminação de todos os obstáculos. E mais, os veículos de transporte coletivo devem ser acessíveis de forma a garantir o uso por todas as pessoas. Elevador geralmente é uma coisa que estraga muito e não tem muita manutenção, então certamente se eu for numa parada de ônibus e parar o primeiro ônibus, eu não tenho a certeza e a segurança de que ele vai me levar, porque o elevador não funciona. E esse não é o único desafio para a pessoa com deficiência. É preciso também vencer a barreira do preconceito. O STJ julgou o caso de um cadeirante que pediu na Justiça indenização por danos morais depois de passar por inúmeras dificuldades, como o não funcionamento do elevador do ônibus e a recusa de motoristas a parar no ponto. Segundo o processo, ele pedia para outra pessoa fazer o sinal e se escondia atrás da parada de ônibus. Isso porque, se o motorista identificasse que era ele no ponto, não pararia. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, disse que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva inclusão social e que a deficiência não é um problema na pessoa a ser curado, mas uma questão a ser resolvida pela sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papéis sociais. Por que não já nascer os espaços acessíveis? Que vem na lei, né? Nós temos uma lei desde 2000. Será que 24 anos de lei já não dá para o nosso país assimilar que nós temos que ter acessibilidade para todos? E quando se diz todos, é todos. Acessibilidade e inclusão precisam mesmo caminhar juntas, porque nem sempre as barreiras são só físicas. No caso do pequeno Miguel, as aulas de ecoterapia trazem equilíbrio para o corpo e também desenvolvimento emocional. Eu vejo a questão da postura, né, melhorou muito, a questão da atenção, da autoestima, é uma forma de estimular ele de uma forma muito prazerosa. Ele vem muito feliz, é um momento que ele é incluído e respeitado. Esse trabalho que é feito com equilíbrio faz toda a diferença no dia a dia, na rotina dele. Eu amo andar a cavalo. Numa sessão de ecoterapia, em 1 minuto de passada de cavalo, você consegue mais de 1.200 ajustes tônicos no corpo de um praticante. Fora os benefícios que a ecoterapia traz em relação ao ambiente que a ecoterapia é feita. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma, por unanimidade, reconheceu a obrigação de a operadora de plano de saúde cobrir sessões de ecoterapia tanto para o beneficiário com síndrome de Down como para o beneficiário com paralisia cerebral. Ao STJ, a Unimed alegou, entre outras coisas, que a ecoterapia não encontra previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrighi, destacou que o fato de a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estarem enquadradas na classificação de transtornos globais do desenvolvimento não afasta a obrigação de operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essas condições. E o direito à ecoterapia como tratamento é um dos casos que compõem a jurisprudência do STJ, que também tem julgado processos referentes a direitos como a acessibilidade nos prédios públicos e privados, a reserva de vagas em concursos públicos destinada às pessoas com deficiência e a produção de documentos em braille por instituições financeiras para pessoas cegas. Decisões que reafirmam diariamente o papel de destaque do Tribunal da Cidadania na busca pela inclusão e igualdade das pessoas com deficiência.
pessoal! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.